Salve, rapaziada, bora para mais um Preto com Verde deste final de semana. Chegamos aí aos primeiros 10 dias do mês de outubro. Tivemos nesta semana um resultado satisfatório de 1,5% sobre a banca e tem muita oportunidade neste final de semana. Muito cuidado com jogos da MLS, do Japão e da Coreia, onde algumas ligas já estão se decidindo. Na MLS nós temos aí praticamente 4 jogos que valem alguma coisa, então muito cuidado ao apostar. Sempre preste atenção nisso. Mas tem muitas oportunidades e também nós vamos cuidar com times que vão jogar a Champions League e as ligas europeias no meio da semana. Se acumulando jogos, aí a grande tendência é que muitos treinadores escolham poupar as suas equipes. Então eu tentei dar uma fugidinha aí de alguns times, eventualmente coloquei alguns, porque tem oportunidades também neste final de semana, beleza? Antes de tudo, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, para que esse conteúdo gratuito siga todas as segundas e sextas com dicas. Hoje temos convidado, hein? Convidado ilustre, mais uma vez aparecendo aqui no Preto com Verde, trazendo uma dica deste final de semana. O nosso resultado, então, como eu disse, foi 1,5% acima da banca. Trazendo os destaques positivos aqui deste final de semana, temos o Vikingur, que saiu tomando 2-0 e virou para 3-2, batendo assim o nosso 1,5 do time e a dupla chance deles. E o Ajax e o Napoli, né? Que nós fomos em over goals, tendo um no primeiro tempo, acabou 6-1. E o primeiro tempo 3-1 bateu aos 20 minutos, acho que já tinha batido esta aposta com odd de 1,72. Um destaque negativo, primeiro, o nosso ambos marcam de Salzburg e Zagreb. O gol saiu 2 vezes do Zagreb e nas 2 vezes foi anulado. Então acabou 1-0 para o Salzburg. E o Burnley, que conseguiu dominar o jogo inteiro, conseguiu fazer o seu gol. Nós estávamos na vitória do time e em um contra-ataque tomou o empate, acabando 1-1 o jogo e ferrando a nossa aposta. Beleza? Então bora lá que tem muito jogo bom neste final de semana. Vamos começar no Japão, J2, 2 da manhã, de amanhã, no sábado, no caso, Albirex contra o Vegalta. Eu fui em vitória do Albirex em casa a 1,75. O time é o líder, o Yokohama está na cola dele, o Vegalta é o sexto, mas na forma recente o Albirex é o primeiro, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos e o Vegalta tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, o Albirex também leva uma grande vantagem, mesmo a gente tendo um 0-0 na última partida entre eles. O Albirex em casa é uma equipe muito boa e o Albirex fora tem 3 derrotas e 2 vitórias. Fora de casa, o Albirex em casa, 4 vitórias e 1 derrota. 1,75 este ML. 4h30 da manhã, Coreia K1, o clássico, o maior jogo da Coreia, que é o Ulsan contra Jeonbuk. É o primeiro contra o segundo, 5 pontos de diferença. O histórico de confrontos entre eles, 1-1, 1-1, 3-1, 0-1 e 3-2. Eu fui no mercado especial da Betano, ambos marcam ou over goals a 1,57. Essa odd sempre é muito boa. Podemos ter um 0-0, mas a chance é que o Jeonbuk fora de casa vá para cima, porque precisa pontuar para não deixar o Ulsan disparar e ser campeão. 8 da manhã, time que está ganhando a gente não mexe. Sonderjysk contra o Hobro. O Sonderjysk nos deu um green maravilhoso, virando um 2-0 para 3-2 com 2 gols depois dos 90 minutos na última semana. Agora ele pega o Hobro, que é o 10º colocado de 12 times. E na forma recente é o 10º também, tomou 12 gols nos últimos 5 jogos. E o Sonder fez 12 gols nos últimos 5 jogos, então eu fui em vitória do time da casa e 2 gols na partida, 1,72. Excelente odd. Pulamos às 10 da manhã para a França, Ligue 2, Bordeaux e Metz. Fui em over 2 asiático, ou seja, se sair 2 gols o nosso time é devolvido. Mais do que 2 gols nós temos o green. Bordeaux é o líder, 15 gols em 10 jogos e o Metz fez 17 e tomou 14, um time muito ofensivo. Nos últimos 5 jogos o Metz tem 8-8, ou seja, fez pelo menos um e tomou mais do que um de média. E o Bordeaux tem 2 de média feitos e 1 de média sofridos, então por isso que a gente foi no over 2 aqui na Liga Francesa. O último jogo entre eles, 3-1 para o Bordeaux, ainda pela Ligue 1.
antes dos dois times caírem. 11 da manhã, Premier League, Bournemouth contra Leicester. Eu criei uma aposta que é 2 gols na partida e ambos os times tomam cartão. Tanto o Bournemouth quanto o Leicester vêm de partidas onde os dois times tomam cartão. O árbitro é um árbitro inglês, típico da Premier League, mas ele costuma dar bastante cartões também. E os últimos jogos do Leicester fora 6-2, 5-2, 2-1, 4-2, o time se lançou para o ataque, começou muito mal esse início de temporada, na penúltima colocação, precisa sair, então vai se lançar o ataque. Maddison voando, o Vardy voltou também, marcando gols. O Bournemouth em casa, ele até vem de 2-0, mas ele vai sofrer bastante com o Leicester, e o Leicester abrindo vai deixar chance para contra-ataque para os nossos 2 gols, e ambos recebem um cartão, 1,82 na Betano. League One, terceira divisão, como eu disse, time que está ganhando a gente não vai mexer, os times que estão nos dando green a gente não vai interferir. Morecambe contra Ipswich, o nosso querido vice-líder Ipswich, visitando o último colocado, 2 gols do Ipswich a 1,57 na Betano. Que odd maravilhosa, espero que não tenha pegadinha. Na forma recente, o Ipswich fez 11 gols nos últimos 6 e o Morecambe justamente o contrário, fez 6 e tomou 11. Eu só quero 2 gols do Ipswich para nos dar o green nessa odd maravilhosa. 11 da manhã, Wrexham e Barnet. Curiosidade sobre o Wrexham, você que não sabe, o dono do time é o Reynolds, o famoso Deadpool. Então, o time do Deadpool contra o Barnet. O segundo colocado contra o 11º, eu criei uma aposta onde tem que sair 3 gols na partida, 2 deles tem que ser do Wrexham e 1 deles tem que ser no primeiro tempo, odd 1,60. Wrexham em casa, 6-0, 4-1, 3-1, 5-0 e 2-1. O último encontro entre eles em abril foi 6-0 para o Wrexham. O Barnet fora, 5-4, 1-1, 3-1, 3-1 e 2-1. Então apenas um jogo não bateu esta linha que nós estamos apostando. Meio-dia, Marseille e Ajaccio. Como eu disse, o Marseille é um dos times que está na Champions, mas a gente vai apostar mesmo assim por causa do Ajaccio. O Ajaccio é o time que mais tomou cartões na Ligue 1, então eu criei uma aposta que o Ajaccio tem mais cartões ou empata em número de cartões com o Marseille e que saem 2 gols na partida, porque o Marseille é o vice-líder com 19 gols marcados e o Ajaccio é o lanterninha com 14 gols sofridos em 9 jogos. E agora vai vir a dica do nosso convidado no jogo da Bundesliga. Então se liga aí na dica do nosso querido Vitor Canedo pro clássico da Alemanha. Fala, Canedo. Fala, meu parceiro Zé, rei das odds. Estou aqui hoje para dar uma dica. Sábado, 1h30 da tarde, campeonato alemão, tem clássico. Borussia Dortmund contra Bayern de Munique. Vamos em vitória do Bayern a 1,65, porque o Bayern ganhou os últimos 8 confrontos diretos. Parece que é coisa de pai e filho, né? E é mesmo. E o Bayern pode ter a volta do Kimmich e do Thomas Müller, que foram poupados ali no meio de semana na Champions. Então pode ser 1-0, 2-1, 3-1, 4-2, mas vamos de vitória do Bayern, tá? O Bayern tá melhorando um pouquinho na temporada, o Dortmund também tá bem, mas acredito sim em boa vitória do Bayern. Fechou, tamo junto, aquele abraço. Realmente esse jogo tem um traço de paternidade aí do Bayern. Realmente ganhou muitas vezes do Borussia. Valeu, Canedão. 1h30, Premier League, Brighton contra Tottenham. O Tottenham está envolvido na Champions League. O Brighton é a equipe que está voando, empatou em 3-3 com o Liverpool, né? Um jogo que surpreendeu a muitos, mas eu fui nesse ambos marcam e nesse handicap mais de 1,5 do Brighton contra o Liverpool e foi green. E o Tottenham está envolvido na Champions League. O Tottenham hoje ele é o segundo colocado, ele vai receber o Frankfurt, então ele vai jogar em casa, deve poupar contra o Brighton, tá jogando fora. Então eu fui em dupla chance do Brighton, handicap mais 0,5 do Brighton a 1,57. Para mim, esse jogo o Brighton não perde. Esse jogo você pode ir em ambos os times tomam um cartão, você pode ir em ambos marcam, e você pode ir em dupla chance do Brighton também. Mas eu escolhi o dupla chance do Brighton a 1,57. Assim como eu escolhi às 2 da tarde na Dinamarca a dupla chance do Nord contra o Copenhague. Mesmo jogando em casa, o Copenhague tomou 5 do City, agora vai receber o City
na Dinamarca, está lutando por uma vaga na Liga Europa com o Sevilha. Os dois têm 1 ponto apenas, então o Copenhagen tem que jogar a vida contra o City. Não vai adiantar muito, não vai adiantar, mas tem que jogar. Então eu acho que o Copenhagen aqui vai poupar também contra o Nord, além do que o Nord hoje é o líder. Não só é o líder, como é a segunda melhor forma da competição. Nos últimos 3 jogos, nos últimos 5 ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Copenhagen é a 8ª forma recente. Então, dupla chance do Nordsjælland a 1,93 na Betano contra o Copenhagen. Penúltimo jogo do sábado, na nossa querida Romênia, Rapid Bucareste contra o Botoşani. Eu fui em vitória simples do Rapid por 1,65, o segundo colocado contra o 12º. Na forma recente, o quinto contra o 15º. Os últimos 5 jogos o Botoşani não ganhou nenhum. O Rapid ganhou 3 e empatou 2. 1,65 essa odd. Eu ia em 2 gols do Rapid a 1,90, mas acabei recuando indo na vitória simples, porque como a gente já apostou da outra vez, ele tem alguns 1-0 em casa, como nos últimos 2 jogos, né? Ganhou do Miovem 2-1, o jogo que a gente apostou, e os 2 anteriores foram 1-0, então eu vou na vitória simples em casa. Último jogo do sabadão, Bruges contra o Westerlo. O Westerlo é um time que subiu da 2ª divisão, e o Bruges vem embalado, socou 2 no Atlético de Madrid, é outro time que disputa a Champions, vai acabar indo para Madrid para jogar contra o Atlético, mas deve ganhar fácil do Westerlo, que é hoje o 7º colocado, e tomou 7 gols nos últimos 5 jogos, só que o Bruges fez 12 nos últimos 5 jogos. O último jogo entre eles foi 2-1 para o Bruges, mas lá em 2017. Só que o Bruges em casa vem de um 3-0 na Liga, 4-0 e 2-1, e o Westerlo fora ganhou do Charleroi por 3, mas tomou 2. Tomou 3 do Antwerp, 5 do Mechelen e 2 do Ghent. Por isso que eu escolhi 1,5 do Bruges. Vamos agora então ao domingo, começando com a J2 do Japão, Kofu contra Okayama. Esse jogo é 1 da manhã, vai dar para acompanhar praticamente de sábado para domingo. Eu fui em empate a nula do Okayama a 1,72. É o 3º colocado contra o 18º. A competição está chegando ao fim. Faltam 3 rodadas, o Okayama ele está ali em 3º colocado, pode alcançar ainda o Yokohama, a chance é remotíssima, mas pode alcançar, e o Kofu já não tem muito o que fazer no campeonato, então eu fui em empate a nula do Okayama a 1,72. O outro jogo, como eu disse, no sábado, o Yokohama contra o Oita. O Yokohama é o 2º colocado, o Oita é o 5º. O Oita ainda pode ser ultrapassado pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º, pelo 10º, disputa muito. E o Yokohama está a 1 ponto do Albirex, não pode deixar passar essa oportunidade em casa. Então eu fui em over 2 asiático também a 1,62. O Oita tem melhor forma do que o Yokohama. O Oita é a 3ª melhor forma, com 11 gols marcados e 7 sofridos. E o Yokohama é a 7ª melhor forma, grande chance de ambos marcam neste jogo. Os 2 times precisam pontuar e precisam fazer gols. Ligue 1, na França, 8 da manhã, Montpellier e Mônaco. Eu criei uma aposta, a típica aposta da Ligue 1 que a gente sempre faz. 4 cartões e 2 gols. Montpellier é uma delícia assistir os jogos do Montpellier, jogo interrompido, cartão vermelho, é uma zona. O jogo do Montpellier, e o Mônaco também envolvido aí na Liga Europa, ganhou de 3-1 do Trabzonspor da Turquia. O Montpellier em casa 2-1, 3-1, 2-0, 2-1 e 3-2. Mônaco fora 3-0, 1-0, 1-0, um pela Liga Europa, e 1-1 contra o PSG, e jogos sempre cheios de cartões vermelhos. Essa odd deu 1,72 na Betano, então 2 gols e 4 cartões. 8 da manhã na Suécia, 2ª divisão da Suécia, o Broma Podkarna contra o Tixens. Broma em casa, eu vou em 2 gols, sempre. 1,62. Em casa, o Broma, ele é a melhor campanha. 12 jogos, fez 33 gols. E o Tixens fora, em 12 jogos, tomou 23, ou seja, média de quase 2. Na forma recente, o Broma é a melhor forma recente, com 10 gols marcados. E o Tixens, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e tomou 10 gols. Então, 1,5 do Broma deve vir. 1,62 na Betano, 8 da manhã.
Liga da Áustria, uma liga que a gente já apostou mais, agora a gente costuma não apostar tanto. O Wolfsberger contra o Ried, eu fui em 2 gols do time da casa a 1,65, é o quarto contra o último. Na forma recente, o VAC, né, que é o Wolfsberger, tem nos últimos 5 jogos marcou 15 gols e tomou 8, e o Ried em 5 jogos tomou 12 e não ganhou nenhum dos últimos 5. Então em casa o Wolfsberger deve ganhar. Outra aposta típica nossa da França, Brest contra Lorient, 10 da manhã na Ligue 1 da França também. O Lorient é o terceiro colocado, o Brest é o penúltimo. Eu fiquei com um receio de em dupla chance do Lorient, porque está muito alta a odd, eu não entendi. Então eu criei a aposta e fiz um gol do Lorient, que está pagando muito bem, e 4 cartões na partida, porque são 2 times que batem bastante e o nosso árbitro, que é o Deschepy, gosta de um cartão também, tem uma média excelente na Ligue 1 de cartões. Falando em cartão, 10 da manhã na Premier League, West Ham e Fulham, jogo dos presuntos. Presunto do Oeste contra todos os presuntos, Ham. Piada ruim, eu sei. Eu escolhi aqui que o Fulham é a equipe com mais cartões na partida. Nas últimas 5 partidas, o Fulham teve mais cartões que seus adversários. É um time que bate bastante, tem uma pegada mais forte, que é estar com a bola, e o West Ham é um time tecnicamente superior, mesmo que na tabela o Fulham esteja acima do West Ham, mas o Fulham é um dos times que mais tomou cartão na Premier League, então eu fui que o Fulham tem mais cartões na partida. Essa odd está 1,80 também na Betano. 10h30 na Hungria, meu time do coração, o Pax contra o Puskás. Eu criei uma aposta que ambos os times marcam e sai um gol pelo menos no primeiro tempo. O Pax é mais ou menos que nem o Bayern de Munique. Todo jogo, o primeiro tempo bate 2 gols. Então, essa é uma grande chance de bater um ambos marcam HT aqui. Quem gosta de pegar odd alta também. 10h30, 1,72 essa odd na Betano. E a Bet acho que não aprendeu com o Christian Sund, vai tomar de novo. Meio-dia na Noruega, odd Greenland contra Christian Sund, over gol 2,5 da partida a 1,60. Não, vai tomar de novo. Pediu, vai tomar de novo. Odd 5 jogos, 10 gols marcados, 5 sofridos, média de 2 feitos e 1 tomado. E o nosso querido Christian Sund, nos últimos 5 jogos, 13 gols marcados e 12 sofridos. Então, o over 2,5 é inacreditável. Se não bater, é uma zebraça. 1,60 na Betano, esse over 2,5. Na Bet365 está 1,53 esse over. Dinamarca, 1 da tarde, Randers contra Brøndby. Eu escolhi neste mercado 1x e mais de 1,5, ou seja, que o Randers não perde, o vice-líder não perde para o Brøndby e saem 2 gols na partida. Essa é a rodada 12. Na rodada 9, eles se enfrentaram na casa do Brøndby e foi 2-2. O Randers em casa não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos e o Brøndby fora ganhou apenas um dos últimos 5 jogos, que foi contra o Horsens, que hoje é o 8º colocado. Então o Randers vem muito bem. Na forma recente, o Randers é o 4º, o Brøndby é o 6º, e em casa o Randers é a 2ª melhor campanha como mandante. E o Brøndby, o 8º de 12 times visitante. Então, 1-1 para cima já nos adianta. A única coisa que não vai nos dar aqui é uma vitória simples do Randers por 1-0 ou 0-0. Penúltimo jogo do domingo e das nossas dicas, Rosenborg e Vålerenga na Noruega, 2 da tarde. Eu fui em ambos marcam e mais de 2,5. É o terceiro colocado recebendo o 5º na forma recente. O Vålerenga é a segunda melhor forma recente. Nos últimos 5 jogos fez 15 gols e tomou 5. E o Rosenborg nos últimos 5 jogos fez 15 e tomou 12. Então, ambos e over bateu em 100% dos jogos do Rosenborg em casa, os últimos 5 jogos. E do Vålerenga fora tem aí um 3-2, um 2-1, 1-1, 5-2 e 1-0. Apenas um jogo, que é o jogo mais antigo de julho fora de casa. O Vålerenga não bateu ambos e over 1,75 na Betano. Odd linda. Último jogo das nossas dicas, na Bélgica, o Royal Union Saint-Gilloise contra o Cercle Bruges, é outro time envolvido em competição europeia. Tá? Virou contra o Braga na Liga Europa, fora de casa. Agora, em casa, recebe
Ele é o quarto colocado, recebe o penúltimo, que o Cercle Bruges, fora de casa, ganhou do Ghent, mas tomou 3 gols. Perdeu por 4-0 para o Bruges, 2-1 para o Genk, 2-0 para o Liège e 2-0 para o Westerlo. Então eu fui em 2 gols do Royale Union a 1,70 em casa, porque ele tem essa média. Ele ganhou do Malmo de 3-2, ele ganhou do Anderlecht de 2-1, ganhou do Cotrige de 2-1 e até no Rangers ele tocou 2-0. Essa odd a 1,70 está muito boa. Beleza? Vou deixar aqui também para vocês uma tripla da NFL, que eu sempre deixo. Tem nos dado bastante dinheiro nos últimos dias. E mais uma vez pedindo para que você se inscreva, se você chegou até aqui, se inscreva no canal para manter esse trabalho gratuito. Muito obrigado, tamo junto e voltamos na segunda-feira.